como tirar lições do texto bíblico. Eu li o texto e agora eu preciso entender como que esse texto, o que ele quer dizer para mim na prática. Eu vou pregar, eu preciso entender como que eu vou tirar lições para a igreja desse texto bíblico que eu vou pregar, ok? Entende o texto, né? Porque esse é o pressuposto básico, certo? Eu vou falar sobre isso para você aqui nessa aula, você que quer saber como tirar lições do texto bíblico, mas partindo do pressuposto que você fez o primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Entender o texto, tá? Não adianta você querer tirar lições do texto bíblico se você não tiver feito o processo que a gente chama de exegese, de hermenêutica, que é, na teologia, aí o processo para interpretar, entender o texto bíblico corretamente. Porque o problema, a questão, não é lidar com o texto, não é ler o texto. A questão é interpretar de forma correta. Até Satanás, se você observar nas Escrituras, ele conhece a Bíblia, ele cita a Bíblia. Mas a questão não é citar a Bíblia, é ensiná-la, pregá-la, expô-la, explicá-la, aplicá-la, tirar lições de forma correta e fiel àquilo que a Bíblia realmente quer dizer. Então, nesse vídeo, eu vou ajudar você que tem essa dificuldade. Você que fala comigo assim, ó, professor, eu não sei a minha dificuldade, onde eu travo o meu momento de maior dificuldade na minha pregação é no momento de tirar lições do texto bíblico, tá? Então, olha só o que eu vou te falar. Presta muita atenção. Na verdade, isso que você chama de tirar lições do texto bíblico tem um nome na homilética. Homilética é a matéria onde a gente estuda sobre pregação, ok? Homilética é a arte da pregação. Você que quer aprender a pregar, você precisa estudar homilética. Você que já prega, mas nunca estudou e quer se tornar um pregador mais excelente, você precisa estudar homilética. Na homilética, isso que é a sua dúvida, a sua dificuldade, como tirar lições do texto bíblico, a gente chama de aplicação. E eu vou dar uma aula aqui para você bem completa, um conteúdo que vai te ajudar muito, por isso, separe um tempo aí de qualidade para você prestar atenção, separe papel, caneta, se isole no lugar para ninguém tirar a sua concentração, porque eu vou te dar uma aula de homilética aqui sobre a aplicação bíblica, que é essa questão de tirar lições do texto, tá bom? Então vem comigo, olha só, já preparei aqui o nosso conteúdo e deixa eu te falar, esse conteúdo que eu escrevi, conteúdo completo, tá? Para você ter aí uma boa noção sobre essa questão das aplicações bíblicas, ele está disponível lá dentro da estante do pregador. Então, você que está assistindo essa aula aqui, eu estou trazendo para você um conteúdo que é exclusivo da estante do pregador. E estou liberando aqui para você. Então, vai ficar aqui por um tempo, mas ele pode sair do ar a qualquer momento, tá bom? Estou trazendo aqui para você, mesmo você que não é assinante da estante, você ter aí acesso a esse conteúdo que eu sei que vai te ajudar muito. Agora, se você quiser assinar a estante do pregador, você vai ter lá dentro esse texto completo que eu vou te mostrar aqui, vai estar lá dentro, e também muitos outros recursos que eu vou te mostrar aqui no final da aula para você que deseja assinar a estante. E também lá dentro vai estar essa videoaula, essa aula que eu estou te dando aqui, vai ficar lá. Vai estar tanto material em texto que você vai acompanhar aqui, como também esse vídeo que pode sair do ar a qualquer momento aqui fora. Para você que é assinante da estante, você pode acessar esse vídeo lá a qualquer momento. Tá bom? Vamos lá então? Olha só, a pergunta mais importante e mais perigosa do sermão. Sabe qual que é? A pergunta mais importante e mais perigosa do sermão? Primeiro,
Você vai pregar, você tem que fazer um estudo, não é? Você vai pregar, você tem que fazer o trabalho que a gente chama de exegese, que é a interpretação do texto bíblico. Você tem que fazer a sua pesquisa, ok? E aí, o povo, a igreja, está lá no banco, sentado, ouvindo você explicar o texto bíblico. Olha aqui para mim, você que é pregador fiel das Escrituras, você precisa explicar o texto bíblico, certo? Quando você vai pregar, você não pode ir direto para as lições. Ah, vamos tirar lições desse texto. Não. Você precisa explicar o texto também. Porque se você não explicar o texto, a sua aplicação, que é isso, essa questão de tirar lições, vai ser equivocada. Então você precisa entender e explica para a igreja. Aí, enquanto a igreja está ouvindo você explicar o texto bíblico, o que é fundamental, é importante, vai surgir uma questão, vai surgir uma pergunta. A pergunta que surge é, tá, e daí? Ok, ouvi a explicação que você trouxe da Bíblia aqui, importante, necessária, aprendi, mas e daí? Ou seja, o que isso tem a ver com o meu casamento que está em crise? A pessoa lá no banco vai estar perguntando. Porque até então você explicou o texto, ensinou o que o texto está dizendo. Meio que uma aula mesmo ali do que o texto quer dizer. Isso tem que ser feito. Mas depois que isso foi feito, as pessoas que estão te ouvindo vão se perguntar, vão dizer, e daí? Ah, tá, e como que isso vai me ajudar com o meu filho rebelde? Eu ouvi aqui você pregar sobre o Salmo 23, você falou do pastor, você falou das ovelhas, você falou do pasto, falou como que era essa cultura na Palestina, trouxe o contexto histórico, trouxe o contexto cultural, maravilhoso conhecimento, glória a Deus por esse conhecimento. Mas como que isso vai me ajudar com o medo que eu tenho do futuro? Porque eu tenho um medo do futuro muito grande. E a palavra de Deus, ela tem respostas para mim, não tem? Eu quero saber como que isso vai me ajudar na minha luta contra o pecado. Ah, aí vem a questão. A resposta para essas perguntas que surgem naturalmente quando você prega e explica corretamente o texto bíblico é o que a gente chama de aplicação, tá? Aplicação. O que é aplicação? É o momento em que a palavra de Deus, essa palavra eterna, poderosa, intercepta, entra na vida cotidiana daquelas pessoas que estão te ouvindo. Mas, embora esta seja uma etapa fundamental, ela também é uma etapa muito perigosa. Por quê? Porque aqui o pregador, ele corre o risco de fazer o quê? Abandonar o texto bíblico. E aí é por isso que você vê tantos pregadores que parecem mais coaches motivacionais. Ele parece mais um psicólogo do púlpito. Ou então ele parece um santarrão legalista que fala para todo mundo de santidade, como se ele fosse mais santo do que todo mundo e nunca pecasse. Então a aplicação, tá? A aplicação é muito importante. A aplicação é fundamental no sermão, mas ela também é um ponto perigoso, porque aqui surgem heresias. Muitas pessoas aplicam errado e acabam ensinando heresias terríveis. O Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, né, que nós temos aí na história da igreja, ele dizia o seguinte, olha só o que o Spurgeon falava, o objetivo da pregação é furar, penetrar o coração do homem. A exegese, né, o processo de interpretação, carrega a arma, mas é a aplicação que puxa o
gatilho. Então, a aplicação é muito importante, tá? Bom, pensa comigo. Se você vai construir, né? Você vai construir. Antes de você construir, é preciso um bom engenheiro para poder entender se não pode acontecer algum desastre ali naquela obra que você quer fazer em cima de um barranco, por exemplo, né? Então você precisa tomar muito cuidado com o terreno onde você vai construir a sua aplicação. Por quê? Porque se você... O que é a aplicação? Ela é uma ponte, tá? Ela é uma ponte entre a verdade bíblica ensinada, explicada com fidelidade pelo pregador e como que isso se aplica no nosso dia a dia. Ah, ok, o pregador explicou aqui com fidelidade o que Paulo está querendo dizer em 1 Coríntios 2. Agora ele vai mostrar como que isso se aplica para nós no dia de hoje. O que liga essas duas coisas? Qual que é a ponte que liga essas duas coisas? É a aplicação. Só que você precisa tomar muito cuidado para você não construir essa aplicação no lugar errado. Eu vou falar aqui sobre 3 lugares errados que você pode construir essa aplicação e que se torna muito perigoso, tá? Primeiro lugar errado, o moralismo. Se você construir a sua aplicação em cima do moralismo, ou seja, pegar o ensino bíblico, que é profundo, que é o evangelho, toda a Bíblia aponta para a verdade do evangelho, toda a Bíblia aponta para Cristo. Se você reduz a profundidade do evangelho a simples lições morais, use isso, use aquilo, pode isso, não pode aquilo, se você acha que o evangelho se reduz a isso, você cai no moralismo. Gente, o evangelho não é como ser uma pessoa melhor. Hoje nós vamos entender aqui como ser uma pessoa melhor. Isso não é o evangelho, tá? Isso é moralismo. Isso remove Cristo da equação. Por isso é tão perigoso. As aplicações, presta atenção aqui, isso até coloquei em tela cheia, que isso é muito importante. As aplicações, a maioria das aplicações que nós ouvimos hoje, até de pregadores famosos, tá? Ser famoso, ter muitos views na internet, lotar congressos, conferências, não é sinal de fidelidade bíblica, tá? Existem pregadores famosos, grandes aí, que fazem isso aqui que eu vou te falar e que é totalmente antibíblico. É um péssimo terreno para você construir a sua aplicação. Olha só, aquele tipo de pregação que fica falando aquilo que você tem que fazer da sua vida, para você ser alguém melhor, para você vencer contra não sei quem, contra aquilo outro, e que fala do homem, exalta o homem, você é isso, você é aquilo, Deus quer fazer assim, assado na sua vida, só fala de você, só fala do homem e não aponta para a cruz, não aponta para Cristo. Cristo tem que ser quem se destaca no sermão. É para ele que você tem que apontar, é por causa dele que você está pregando. Nós pregamos para as pessoas e o evangelho oferece real solução para o maior problema do ser humano, que é o pecado. Mas o tempo todo eu tenho que falar de Cristo. Eu tenho que apontar para Cristo. Não como se ele fosse alguém que meramente resolve nossos problemas. Não como se sua vida dependesse de um passe de mágica, que Deus vai fazer assim um passe de mágica naquele culto para mudar a sua vida de repente, mudar tudo de repente. Não. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender de modo muito claro. Quem aqui nunca ouviu ou nunca pregou sobre Davi? E normalmente, olha o tipo de aplicação errada
e que não tem nada a ver com o evangelho, que não é cristocêntrica, porque um pregador fiel precisa ser cristocêntrico, que as pessoas fazem usando Davi. Vou te mostrar aqui, ó. Tá no meu texto aqui para você, ó. Ó, Davi e Golias. Aí que os pregadores, como que eles aplicam? Qual a lição que eles tiram do texto? Seja corajoso como Davi e vença os gigantes da sua vida. Eu te pergunto, qual que é o erro? Você está pregando sobre Davi e Golias, aí você aplica. Você tira essa lição. Irmãos, a gente tem que ser corajoso como Davi. Hoje tem crente corajoso aqui, é isso que eu quero saber. Se você for corajoso, você vai vencer as dificuldades da vida. É errado. Olha como seria a aplicação correta, tá? O erro aqui é transformar a Bíblia num livro sobre você. Vença como Davi. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai conquistar. É transformar a Bíblia num livro sobre o seu esforço. Esse é o erro, tá entendendo? O que é a Bíblia? É um livro que fala do seu esforço. Das vezes que você se levantou, a Bíblia gira em torno do seu umbigo. Olha que loucura é isso hoje em dia, tá? A Bíblia não é um livro que gira em torno do seu umbigo. A Bíblia não é uma Bíblia sobre o seu esforço, que ensina você a vencer os gigantes. A Bíblia é um livro sobre Deus, ok? A Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia é um livro sobre a salvação proporcionada para Deus. Então, para onde a aplicação correta deve apontar, tá? Para Cristo. Como que você vai aplicar corretamente esse texto apontando para Cristo? Você vai falar que Jesus é o nosso verdadeiro Davi. Porque Jesus venceu o gigante do pecado. Tá vendo a diferença? Eu não estou falando para a igreja, você tem que vencer esse gigante, você vai vencer, você vai conseguir, você vai conquistar. Jesus venceu o gigante do pecado que você não poderia vencer. Jesus venceu o gigante da morte que você não pôde vencer, mas ele venceu a morte. Ele tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte. A morte foi derrotada, ele tirou o aguilhão da morte. Jesus é vitorioso. Então, a nossa coragem não vem de nós mesmos, não é uma forma de conseguirmos vitória. Eu vou conseguir a vitória porque eu sou corajoso. Não, a nossa coragem é uma resposta à vitória de Cristo. Por isso nós temos coragem, por isso nós somos ousados, por isso nós irrompemos, por isso nós avançamos, por isso, como igreja, nós militaremos e prevaleceremos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque Jesus venceu por nós. Você entendeu a diferença aqui? Da primeira forma de aplicar e desta? Na primeira forma, eu não estou falando o evangelho. Eu estou falando do homem. Eu estou trazendo uma mensagem que está construída sobre o quê? Sobre aquilo que o homem faz e não sobre aquilo o que Deus fez. Eu vou colocar aqui para você o segundo terreno muito perigoso do qual você, pregador, precisa fugir. É o terreno da psicoajuda, ajuda psicológica, autoajuda, tá? Quando é que isso acontece? É quando o pregador ele usa um versículo apenas como pretexto. Para quê? Para poder falar de autoajuda. Para quê? Para poder falar de pensamento positivo. Ele não está pregando o evangelho.
O fundamento da mensagem dele é o que ele ouviu dos coaches da internet. É o que ele ouviu de psicólogos, é o que ele ouviu de filósofos e sabe-se lá mais quem, não é a partir da Bíblia, de um encontro profundo com o Evangelho. Porque, olha, se você prega, mas você não se aprofunda no Evangelho, então você ainda não está pronto para o ministério. O pregador tem que ter um aprofundamento no Evangelho. Você tem que ler a Bíblia e se aprofundar na Bíblia. Porque Evangelho é diferente de autoajuda. Evangelho não é autoajuda, não é o homem se ajudar. É a ajuda do alto. É aquilo que Deus faz por nós. Então, o exemplo clássico que as pessoas usam errado é Jeremias 29:11. Não é? É um versículo muito conhecido. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E aí, o que é que os pregadores, muitos pregadores, fazem errado nesse momento? Eles arrancam o texto do seu contexto. Todo texto bíblico tem um contexto, certo? Você já viu quando alguém te conta uma história pela metade e a pessoa te convence de algo que não é verdadeiro? Ou alguém faz fofoca, fala alguma coisa que você disse por trás de você. Aí quando você está perto, você fala assim, não, mas não foi isso que eu disse não, você está distorcendo as minhas palavras. O contexto foi esse. Aí a outra pessoa fala, agora eu entendi. Eu estava entendendo uma coisa totalmente diferente. Agora eu entendi, porque você trouxe contexto. Você não pode pregar a Bíblia sem contexto, não é? Então muitos pregadores tiram esse versículo do contexto, só lê o versículo 11, não lê o capítulo inteiro, não procura entender Jeremias, o livro inteiro. E aí ele fala desse texto como uma promessa de restauração, o versículo real, né? É uma promessa de restauração ao povo de Israel que estava no exílio. Não é uma promessa individual de sucesso, tá? Se você for ver o contexto de Jeremias 29:11, professor, qual que é o contexto? O contexto é esse daqui, ó. Deus estava prometendo restaurar o povo de Israel que estava no exílio. Você não pode pegar esse versículo como uma promessa individual de sucesso. Está aqui, irmão. Jeremias 29:11, Deus tem... Olha os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Deus tem vitória para você hoje aqui. É bênção. Tem um anjo aqui com a bandeja da vitória nas suas mãos. Não é isso. A aplicação fiel à Bíblia, o que ela faz? Ela extrai o princípio. Ela extrai o princípio. Qual que é o princípio aqui nesse texto de Jeremias 29:11? Qual que é o princípio que está presente nesse texto? Bom, o princípio é o seguinte: Deus é soberano para cumprir seus planos. Que planos? Seus planos redentores, de salvar seu povo, mesmo em meio ao sofrimento. Então, se você é um pregador fiel à Escritura, que entendeu a interpretação certa do texto, um pregador que entendeu corretamente, deixa eu destacar aqui, ó, um pregador que entendeu corretamente o contexto, tá? O contexto. Pregador que entendeu corretamente o contexto de Jeremias 29:11. Então, o que você vai falar para a igreja? Como é que você vai aplicar Jeremias 29:11? Você vai falar assim, irmãos, nós podemos ter esperança nas nossas
provações. Esse versículo, Deus não está dizendo que a gente vai ter uma vida sem provações. O que o Senhor está falando é que nós podemos ter esperança em meio às nossas provações. Entende a diferença disso para sair prometendo vitória? Recebe vitória, vitória, vitória. Deus tem planos bons para você, então levanta sua mão aí e recebe essa palavra que eu estou profetizando agora. Deus vai fazer isso, isso, aquilo, aquilo outro. Você não pode falar coisas que você quer da sua cabeça, como se Deus estivesse falando que Deus falou, que está na Bíblia. Precisamos ter muito cuidado para a gente fazer a aplicação da forma correta. Um terceiro elemento aqui, muito perigoso, uma ponte que você precisa construir da aplicação, não pode estar sobre o terreno da alegorização. O que é isso, alegorização? Outro erro que muitos pregadores começam é inventar um monte de significado simbólico para os versículos da Bíblia. Aí, quando você estuda a intenção do autor, você vê que não era aquela intenção. Por exemplo, qual era a intenção de Paulo quando escreveu 1 Coríntios? Ele tinha uma intenção específica. Se você, como pregador, não entende qual era a intenção de Paulo naquela passagem, naquele texto, você já falhou miseravelmente. Essa é a lição número 1 do pregador. Então, a alegoria ignora a intenção do autor, o que o autor queria dizer, por que ele escreveu aquela carta, por exemplo, por que ele escreveu aquele capítulo, o que ele queria dizer para aquela igreja de Éfeso, de Corinto, de Filipos, o que ele queria dizer, o que ele tinha na mente dele. Muita gente ignora tudo isso e sai alegorizando, inventando significados. Um exemplo clássico aqui é a parábola do bom samaritano, tá? Parábola do bom samaritano. Aí, dizem, né, alegorizando o texto de forma equivocada, a estalagem é a igreja. E o pior que se você olhar, parece que faz sentido. Aí, como parece que faz sentido, as pessoas compram a ideia, mesmo que o contexto não tenha nada a ver com isso, a intenção do autor não tem nada a ver com isso. A estalagem é a igreja. O que são as duas moedas? É o Antigo e o Novo Testamento. Qual que é o erro aqui, pessoal? O erro fatal é que isso é uma alegorização. Eu estou trazendo um significado para a palavra de Deus que, embora pareça fazer sentido, mas não é o significado real. Ela não tem essa aplicação, tá? Qual que é, então, a aplicação correta dessa parábola? Como que eu vou descobrir o sentido correto dessa parábola? Qual que é? Como que eu sei, professor, que isso está errado? Você acha que você sabe o que é certo, professor? Qual que é o certo? Isso está errado. Como é que você sabe que seu pensamento está certo? Porque não é o meu pensamento. O pensamento certo é o pensamento que o próprio Jesus traz. Ele responde à pergunta. É isso que é a parábola do bom samaritano. É uma parábola que Jesus conta para responder uma pergunta. Qual a pergunta que Jesus está respondendo com essa parábola? Quem é o meu próximo? Foi isso que perguntaram para Jesus. Quem é o meu próximo? Certo? Então, o objetivo da parábola não é você ver um significado em cada elemento
nas duas moedas, na estalagem, em cada coisa que está ali, não. O que o Senhor queria que nós entendêssemos por meio da parábola é quem é o meu próximo. Que o meu próximo é quem está mais próximo. É quem está diante de mim em necessidade. Que a gente deve proceder com misericórdia radical. Esse é o ensino da parábola. Eu posso falar um monte de coisa aqui, mas se eu não ensinar isso, se eu não aplicar isso, eu falhei miseravelmente como pregador. E se eu ficar inventando significados para um monte de coisas ali, que Jesus não falou com esse significado, que as duas moedas é o Antigo e o Novo Testamento, Jesus não falou isso, ele não queria dizer isso. Se eu disser isso, por mais que pareça ter sentido, eu vou estar sendo infiel à palavra de Deus. E talvez muitos vão me aplaudir, mas Deus não irá me aprovar como um bom pregador, como um pregador fiel, porque eu consegui arrancar aplauso das pessoas, uma mensagem que, uau, que incrível, que revelação profunda que ele teve, uma palavra rema. Mensagem fiel. Mensagem fiel. Então, vai aqui uma regra de ouro para poder ajudar vocês, tá bom? Essa regra de ouro aqui, não se esqueça, é importantíssima você guardar isso, você ter isso em mente. Uma aplicação nunca pode ser fiel se não brotar do significado original do texto. Como professor, eu vou saber se eu estou fazendo boas aplicações, se minhas aplicações, se as lições que eu tiro do texto são fiéis à Bíblia. Bom, essas aplicações precisam sair diretamente do significado do texto. Aí você fará boas aplicações, ok? Bom, então vamos ver se você está entendendo bem o que eu estou falando. Eu falei para você que a aplicação, essas lições, né? Como que eu extraio lições do texto bíblico? Aplicação. Elas são uma ponte que a gente faz, né? Entre a explicação do texto bíblico e como isso se relaciona com o meu dia a dia. Texto bíblico explicado com fidelidade. Entendi o que Paulo, por exemplo, queria dizer. Agora, como isso se aplica na minha vida? A gente vai construir uma ponte entre essas duas coisas. Essa ponte se chama aplicação. E ela precisa ser construída sobre o terreno correto. E aí nós vimos aqui 3 tipos de terrenos perigosos. Você precisa, que você não pode construir sobre eles, né? Primeiro terreno aqui, ó, peraí, o pântano do moralismo, certo? Segundo terreno perigoso é a areia movediça da psicoajuda, a autoajuda, a ajuda psicológica. Terceiro terreno perigoso para você construir a sua ponte é a névoa da alegorização. Quando você está diante de uma neblina, de uma cerração, você não está vendo nada, como é que você vai construir ali a sua ponte? Você não está vendo nada, você não sabe onde você vai construir, certo? Agora, nós chegamos aqui num ponto que é o quê? É onde nós limpamos o terreno, certo? Tiramos, não estamos mais sobre esses 3 tipos de terreno que eu falei ali. E agora a gente vai fincar os pilares da nossa ponte. Os pilares que vão sustentar a nossa ponte. Eu vou falar para você aqui também de 3 pilares, tá? Guarde aí, anote aí, para você não se esquecer. O primeiro pilar onde a sua ponte precisa estar ancorada é o que nós chamamos de exegese bíblica, tá? Exegese bíblica, ou seja, a interpretação correta do texto.
Qual que é a pergunta com a qual a aplicação começa? Né? A aplicação começa com uma pergunta. Qual a primeira pergunta você deve fazer para você conseguir aplicar o texto corretamente? Você precisa perguntar o que Deus estava dizendo para eles naquele tempo. O que Deus queria falar? Ué, professor, mas você não disse que a aplicação tem a ver com o que Deus está dizendo para nós hoje? Sim. O princípio é o mesmo. É o que a gente chama de princípio universal. Então, se você entende o princípio do que Deus estava querendo dizer para aquela igreja, para aquele povo, para aquele público, naquela época, você vai entender o que Deus quer dizer para nós hoje. Uma boa aplicação, uma aplicação fiel à Bíblia, flui de uma boa exegese, de uma boa interpretação. Não pode estar em conflito com ela, tá? Se você faz uma aplicação, parece maravilhosa, mas está em conflito com a interpretação correta da Bíblia, então a sua aplicação não foi boa. Agora, se você interpreta a Bíblia corretamente, entende esse princípio universal do que o autor original queria comunicar. Vou continuar usando o exemplo de Paulo, de Coríntios. Entendi o princípio do que Paulo queria comunicar ali para a igreja de Corinto. Aí eu vou aplicar no que Deus quer comunicar para nós hoje, para a igreja hoje. Você está me entendendo? E agora eu vou te falar o segundo pilar e preste atenção porque eu vou te ensinar um segredo aqui, tá? Baseado em 2 pontos. Se você guardar isso consigo, a partir de hoje, as suas aplicações nunca mais serão as mesmas. Você vai conseguir extrair as aplicações do texto, entender as lições do texto, né? E você vai pregar com fidelidade bíblica. Vou te ensinar 2 coisas aqui nesse segundo pilar. Tá pronto aí? Então vem comigo, olha só. Segundo pilar. Qual que é o segundo pilar? É a pregação centrada no Evangelho. A pregação precisa estar centrada no Evangelho. Essa é a estrutura da ponte. Então, olha aqui. Toda aplicação que você vai fazer, toda aplicação, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ela precisa passar pela cruz. E ela precisa passar pela ressurreição de Jesus. Professor, mas como que eu vou pregar sobre a cruz no Antigo Testamento? Como que eu vou pregar sobre Jesus no Antigo Testamento? Preciso te dizer. A Bíblia toda aponta para Jesus. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus e para a cruz de Cristo. Se você leu o Antigo Testamento e não viu apontamentos diretos para Jesus e para a cruz, desculpa a sinceridade, mas você leu errado. Ok? Então, olha aqui. A grande ferramenta aqui, os 2 pontos que eu falei contigo, e já vou te entregar de uma vez, é você fazer uma diferença entre aquilo que a gente chama de indicativo e imperativo. O que é, professor, o indicativo? O indicativo é aquilo que Deus já fez por nós em Cristo. A realidade da nossa salvação. Não é algo que Jesus já realizou? Não é isso? Como Paulo diz em Colossenses 3:1, vós fostes ressuscitados
juntamente com Cristo. É algo que Deus já fez em Cristo. Isso a gente chama de indicativo. Agora, existe também aquilo que a gente chama de imperativo. É o que Deus nos chama a fazer. Olha aqui a diferença, tá? Para você não se esquecer. Olha aqui, ó. O indicativo é aquilo que Deus já fez por nós em Cristo. O imperativo é aquilo que Deus nos chama para fazer em resposta ao que ele fez. Buscai as coisas lá do alto. Colossenses 3:1. Ok. Indicativo, o que Deus já fez por nós em Cristo. Imperativo, o que Deus nos chama a fazer como resposta àquilo que ele já fez. Deus fez e ele nos chama a fazer algo, mas o que nós fazemos é em resposta àquilo que ele já fez. Dito isso, eu vou te falar agora qual é o grande erro dos pregadores. É porque eles só pregam o imperativo. Não é isso que a gente ouve em muitas pregações? Faça isso, faça aquilo, seja assim, mude isso, mude aquilo. Se eu prego somente o imperativo, a minha mensagem vai ser legalista. A minha mensagem vai gerar desespero. A minha mensagem vai estar longe de ser o evangelho verdadeiro. A pregação fiel sempre fundamenta o imperativo, ou seja, o que você vai fazer, no indicativo, naquilo que Deus já fez. Você está entendendo? Não é que eu não posso dizer para a igreja algo que deve fazer, que a igreja deve fazer. Eu posso, eu devo, mas eu preciso dizer que a igreja vai fazer algo em resposta àquilo que Deus já fez. Essa é a diferença. Olha a fórmula aqui para você não se esquecer. Olha aqui, ó. Porque Deus fez X por você em Cristo, agora você pode fazer pela graça Y. Tá entendendo? E essa fórmula você pode usar para tudo praticamente, para você ser cristocêntrico na sua aplicação, para você aplicar o evangelho mesmo, ao invés de fazer aplicações legalistas. Porque Deus fez X por você em Cristo, agora você pode, pela graça, fazer Y. Porque Deus perdoou você em Cristo, agora você pode, pela graça, perdoar aqueles que te ofenderam. Porque Deus te amou em Cristo, agora pela graça, você pode amar mesmo os seus inimigos. Você está entendendo? Como que você prega, trazendo na sua mensagem o tempo todo o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho? É isso que Paulo faz em Efésios 4:32. Ele diz: sede uns para com os outros benignos, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tá vendo que maravilhoso? Que lindo que é isso? E agora a gente chega aqui no terceiro pilar dessa ponte que estamos construindo, chamada aplicação. Então, esse terceiro pilar, a nossa ponte está, olha aqui, ó, como vimos, ancorada na exegese, centrada no evangelho, mas ela também está conectada ao ouvinte. Você viu aqui comigo que o segundo pilar, né, é a estrutura da ponte. O primeiro pilar é o lado de lá da ponte. Já o terceiro pilar é o lado de cá da ponte. Exegese
interpretação e aplicação do texto, lado de lá e o lado de cá. Então você começa a construir a ponte de lá para cá, para chegar na aplicação. Você começa interpretando e chega no ponto que você vai aplicar. Então, o bom pregador, ele estuda o texto? Claro. Se não estudar o texto, você vai ser um péssimo pregador, você vai distorcer a Bíblia todinha. Mas o bom pregador não apenas estuda o texto. Ele estuda o texto, mas não é só estudar o texto. Ele também estuda o seu povo. Ser pregador precisa conhecer bem as pessoas. Como é que você vai pregar, aplicar o sermão, se você não conhece a realidade da sua igreja, se você não conversa com os irmãos, se você não sabe das necessidades que a igreja enfrenta, dos desafios do dia a dia? Então, é necessário conhecer as ovelhas. Você nunca vai aplicar bem se você não conhece bem a igreja. A aplicação precisa ser específica. Senão vai ser aquela aplicação genérica, não é? Você sabe, por exemplo, que a igreja tem muitas pessoas que são pão duras, vamos dizer assim, né? Que são muito rigorosas, até com a própria família. O pai que ganha muito bem, mas não é que a esposa dele quer ter um monte de sapato de vaidade. Às vezes ela está andando com o sapato furado, porque o marido não deixa ela comprar um sapato. Né? Os livros das crianças, o colégio é difícil para poder comprar, não é porque não tem dinheiro, tem, mas ele é sovina. Então você não vai aplicar apenas falando assim, irmão, a gente precisa ser mais generoso. Não. Você pregou num texto, não é? Que mostra a generosidade, que aponta para Cristo, mostra que o próprio Deus é generoso em nos dar Cristo Jesus, e aí você vai dizer, você vai aplicar. Irmãos, como essa verdade sobre a generosidade de Deus em Cristo nos desafia a olhar para o orçamento familiar essa semana. Diante de tudo que nós vimos, da generosidade de Deus em Cristo, como você não será generoso com a sua própria esposa, com os seus próprios filhos, com os domésticos da fé? Então, o pregador, o pastor, não é? Todo pastor precisa pregar. Precisa ser um pregador, mas nem todo pregador é um pastor, não é? Então, todo pregador, assim como o pastor, ele precisa ser um médico da alma, que aplica o remédio específico da palavra de Deus para aquela enfermidade específica, o remédio necessário, o remédio que realmente vai tratar com precisão aquela enfermidade. E aí é o seguinte, nós temos visto aqui, falei com você até do Spurgeon, que a aplicação tem um alvo, não é? Você vai mirar ali. E eu vou te mostrar agora três alvos nos quais a sua aplicação precisa mirar. Tem três alvos que você precisa procurar atingir com a sua aplicação. Quer saber quais são? Vamos lá. Olha só. Três alvos. Primeiro alvo, aplicação para a mente. Ou seja, como nós devemos pensar. A aplicação que você faz, ela deve desafiar. Ela deve corrigir a cosmovisão do ouvinte. O que é cosmovisão? É a visão que se tem do mundo.
é a visão de mundo. Então, a sua aplicação precisa desafiar a visão de mundo que o seu ouvinte tem. Precisa corrigir a visão de mundo que o seu ouvinte tem, alinhando com a visão bíblica, como diz em Romanos 12, 2. Renovando a mente pela palavra de Deus. A pergunta é: que mentira do mundo ou do diabo essa verdade bíblica que eu estou aplicando destrói? Que verdade sobre Deus eu preciso crer? Anote isso, para você fazer aplicações mais relevantes, para falar a mente do ouvinte com sua aplicação. Você vai olhar para o texto bíblico na hora de aplicar e vai falar: que mentira do mundo que essa verdade bíblica destrói? Que mentira do diabo essa verdade bíblica destrói? Ou que verdade sobre Deus está sendo ensinada aqui? Se você adquirir o hábito de perguntar isso para o texto que você vai pregar, você vai fazer boas aplicações que desafiam a mente do ouvinte. Mas além de aplicar para a mente, você também precisa fazer a aplicação dirigida ao coração. A mente, como devemos pensar. Ao coração, como devemos sentir. Como devemos adorar. Então, a aplicação deve atingir também as nossas afeições, não só a nossa mente e o pensamento, mas também o nosso coração, o nosso sentimento. As aplicações que você faz devem levar a igreja a amar mais a Deus e a odiar mais o pecado. Você vai aplicar? Pergunte: como essa verdade leva ao arrependimento? Como que essa verdade leva à gratidão? Como que essa verdade leva ao temor? Como que essa verdade leva à confiança? Ou então, como que essa verdade leva ao consolo em Deus? Além de aplicar a mente ao coração, você também precisa aplicar as mãos. Você precisa aplicar, dirigir a sua aplicação às mãos das pessoas. Aí você me pergunta: como assim, professor? Bom, ao coração, a mente, pensar. Ao coração, sentir. A mão, agir. Como devemos agir? A aplicação precisa impactar a nossa vontade. A aplicação precisa impactar também as nossas ações. Por quê? O que a Bíblia diz em Tiago 2,26? Que a fé sem obras é morta. Então você vai perguntar, diante dessa verdade, que passo de obediência concreta, ou que passo concreto de obediência, que passo específico de obediência, o Espírito Santo me chama para dar essa semana? O que é que o Espírito Santo, diante dessa palavra, me chama para agir? Que passo em fé, na dependência de Deus, por causa da obra que Deus realizou por meio de Cristo? Que passo em resposta a isso o Espírito Santo me chama para dar essa semana, me chama para dar hoje? Então a aplicação é fundamental no seu sermão. Não é aquele rabinho, aquela cauda, né? Você vai construir todo o bonequinho, agora tem que pôr aqui o rabinho aqui para finalizar.
É isso que eu quero falar contigo aqui, ó. Ela não é a cauda do seu sermão. A aplicação é o propósito do seu sermão. Você prega para aplicar o texto à vida das pessoas, para elas entenderem como que a palavra de Deus vai mudar a vida delas. É a palavra se tornando viva diante daquelas pessoas, se fazendo real para a vida delas. A aplicação fiel é a ponte. Ela liga dois mundos. Que mundo? O mundo do texto bíblico com o mundo do ouvinte. Por que precisa do pregador? Porque quem ouve pode até ler o texto bíblico na sua casa e não entender como aquilo se aplica para a vida dele. A função do pregador é ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico. Fazendo tudo isso com os pilares da exegese, que é a interpretação do texto, não é? A exegese fiel, com o pilar do evangelho da graça, que visa transformar a mente, como vimos, coração e mãos. Para quê? Para a glória de Cristo. Por isso, olha aqui para mim, por isso Jesus é glorificado no sermão. Por isso você prega para a glória de Deus. Você não prega para você ter púlpito, para você aparecer, para você ser aplaudido, para os irmãos poderem dizer assim, ó, parabéns, você fala muito bem. Não. Você prega porque Deus é glorificado quando você prega com fidelidade. Deus é glorificado porque a palavra de Deus tem poder de transformar a mente, coração e as ações. Então nunca saia, pastor do seu gabinete, você que não é pastor exatamente, mas prega, não é da sua sala de estudos, do seu escritório, seu quarto de estudo, lá de onde você estuda, sem primeiro responder com clareza a pergunta da igreja. Pastor, e daí? Irmão, e daí? Presbítero, e daí? Diácono, e daí? Tá, entendi. Mas e daí? E agora? Essa é a grande pergunta, não é? Com a qual nós começamos aí. E daí? Não é? A arte de construir pregações fiéis tem a ver com responder essa pergunta. E daí? Aprendi. Salmo 23. Aprendi sobre o pastor. Aprendi sobre o pasto. Aprendi sobre a ovelha, a cultura da época, como que funcionava ali a questão pastoril. Ok. E daí? Como que isso se aplica na minha vida? Não é que não tenha que ter explicação. Tem que ter. É importante ter, fundamental ter, para você ser um pregador fiel. Mas depois que você explicou, vem a pergunta, e daí? Diante de tudo isso que eu aprendi, o que isso vai influenciar na minha vida amanhã? Essa é a grande pergunta que um pregador relevante e que faz boas aplicações procura responder. Ó, aqui está alguns conteúdos aí da pregação, né? Ilustrações engajadoras, estruturas prontas. Aqui, ó, guia de aplicações bíblicas. Tem diversos textos da Bíblia aqui, né? Textos conhecidos, inclusive, 2 Crônicas 7:14, né? Aí, ó, olha só, você vai encontrar o mesmo padrão que eu te expliquei, tá? O texto aqui, ó, primeiro, contexto, tá vendo? Trago um breve contexto aqui, aí sim, agora vem as aplicações desse texto. Posso aplicar a questão de humildade, posso aplicar na questão da oração, posso aplicar em relação ao arrependimento genuíno, posso aplicar com relação a perdão e restauração, né? Existem várias formas aí de aplicar esse texto, né? Então aqui tem um guia de aplicações para poder te ajudar. E aqui, ó,
aulas de homilética, vai estar aqui dentro essa aula, né, que provavelmente vai sair do ar depois aqui, mas para quem for aluno vai estar aqui dentro, tá? Para você da estante do pregador. Artigos, a gente vai colocar aqui, ó, tem esse artigo já, o que é pregação cristocêntrica, né? Pregação cristocêntrica, o que é, como escolher o texto bíblico para cada ocasião, como estruturar um sermão que impacte e transforme vidas. Vai estar aqui também esse texto completo de tudo que eu falei com vocês, que vocês foram acompanhando lá. Vai estar o texto integral aqui para você ler quantas vezes quiser, se quiser imprimir, se quiser usar para um estudo também, né? Para compartilhar esse conhecimento ou para você aplicar para sua própria vida também. Tá? Então você que quiser assinar a estante do pregador, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também fixado no chat aí, e no primeiro comentário vai estar aí, você vai encontrar o link para você assinar a estante, tá bom? Espero então que você tenha gostado dessa aula, que você aplique tudo o que nós estudamos aqui, depois você me conta como que as suas aplicações mudaram a partir do que você aprendeu hoje aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua família e até a próxima.